Boa tarde a todos. Temos mais uma sessão de Semana Marquês. Temos hoje connosco o Ricardo Gonçalves, é o nosso colega do Instituto Politécnico Cabo Igual. E eu sou esta organização com um título parecido no CNAPS, aqui há 1 ano ou 2 anos, e eu já tinha uma curiosidade em saber como é que a gente pode usar mapas mentais ou conceituais no ensino, por isso convidei a vir cá. Eu tenho alguma experiência no uso e vamos falar sobre isso. Obrigado. Ok, obrigado. Bem, boa tarde a todos, agora mais formalmente. Está aqui gente conhecida, não está aqui ninguém em história de algum antigo professor meu, porque eu fui aluno aqui desta universidade, com muito gosto, depois, noutros níveis, mestrado, doutoramento já foi noutra universidade. Mas, portanto, já vinha aqui há muitos anos e hoje tive a oportunidade de vir a Aveiro e vir à universidade. Pronto, está apresentado o assunto e eu vou alinhar a apresentação em alguns pontos. Primeiro ver a parte teórica, a parte do conceito, que é o mapa conceitual. Depois posso falar sobre o aproveitamento que se pode fazer de um mapa conceitual, quer no ensino, quer em questão de investigação. Depois um exemplo do que pode ser a matemática para dividir com a parte mais específica da álgebra linear, que é a álgebra linear, que é aquilo que eu mais trabalho. E depois acabo com aquela parte mais pessoal do uso que eu fiz e do meu fazer dos mapas. Entenda-se logo para começar a questão de mapa conceitual nome formal. Se eu elevar o nível, posso falar no mero esquema e, portanto, permitam-me que, às vezes, por abuso de linguagem, se falar no esquema é só, vamos já ver na questão do conceito, que é o mapa conceitual, ver que se perde só ali algo. Pronto, então em termos de conceito, um mapa conceitual significa falar em Novak, Joseph Novak, isto já vai à longa data de 72, que ele lançou a ideia e ele entende como uma forma de organizar e representar o conhecimento. No fundo, é uma forma de passarmos o que temos aqui organizado internamente e mostrarmos aquilo que o indivíduo pode ter presente em termos de que entendemos um conceito, um conjunto de conceitos, uma teoria, uma ideia qualquer. Já com um exemplo, falando em termos de estrutura, isto é um exemplo teórico. Portanto, é delimitar em caixinhas ou círculos uma gama de conceitos. No início, Novak concebia a ideia de uma forma hierárquica, de cima para baixo, dos conceitos mais importantes para os conceitos menos importantes. E depois aparecem as ligações. Na minha concepção, do que depois difere de um mapa conceitual para um esquema, no esquema nós muitas das vezes não colocamos o que aqui são denominadas por as proposições, que dão um significado a cada uma das ligações que cada quem está a construir, entende como é que aquela ligação está a fazer. Ligações que podem ser imediatas ou cruzadas, que no inglês usam os links ou os crosslinks. Portanto, um crosslink é usar dois conceitos que podem estar apostados de uma forma distante, conceitualmente não imediato, e portanto nós podemos ter dois conceitos que até a própria definição nos liga, ou então algo muito mais afiador, pensar que, afinal este conceito tem a ver com um outro e portanto já é uma ligação, vamos falar mais à frente, que tem outro nível demonstra outro nível de conhecimento. No limite, nós quando olhamos para um mapa conceitual e se eu quiser ler, eu posso pegar e escolher uma sequência e se usar o conceito e ler as proposições, eu posso construir uma frase. E portanto, tenho a ideia concreta. Portanto, como eu disse, o Novak pensava nisso de forma hierárquica, mas a tendência agora já se pode também dar uma outra dimensão ao mapa conceitual, ver mais como uma teia, como eu estava a falar, pode ser, como estava a falar da ideia dos mind maps, portanto, está a pensar mais na ideia central e, portanto, já não tem que ser necessariamente hierárquico. Um mapa conceitual formalmente exige que se percorra um caminho e, portanto, tudo começa com a criação de um contexto daquilo que nós pretendemos abordar ou mostrar a alguém
ainda há pouco estamos aqui a conversar, que podíamos só apresentar uma ideia e tentar ilustrá-la, se não quiser estar só a verbalizar, e portanto é uma questão de eu ter uma motivação para construir um esquema, ou então, normalmente, neste enquadramento, um mapa conceptual. Então, a teoria subjacente é pensarmos que vamos, antes de olhar para a tentativa de criar o esquema, eu ter, à partida, uma lista daqueles conceitos que me ocorrem e que eu os posso e pretendo relacionar. No inglês eles digam ter um parking lot, os estacionamentos estão ali, os conceitos que eu pretendo usar. E depois, esses conceitos são aqueles que nós vamos destacar na construção do mapa conceitual, como vimos naquele exemplo atrás, e depois a questão de, a partir daí, de ter os conceitos dispostos, nós vamos criar as linhas, as setas, e eventualmente podemos acrescentar nas ligações, links ou crosslinks, ter então as tais proposições. Há ainda espaço num mapa conceitual para nós acrescentarmos exemplos, ou outros conceitos ou objetos que melhorem, clarifiquem aquilo que eu pretendo, eu, o autor, o construtor do mapa conceitual, pretendo ou entendo que pode ajudar à clarificação de um determinado conceito. Depois desta sequência de passos, eu tenho a primeira versão, o primeiro protótipo do que é um mapa conceitual. Eu nunca o usei, mas efetivamente já hoje em dia há diversos softwares que permitem ou ajudam neste trabalho. E a primeira versão não é certamente a definitiva, porque depois, e há um aspecto que aqui eu devo destacar, que é muitas daquelas crosslinks, aquelas ligações que já só com muita atenção que olhamos para o mapa e começamos a ver outras relações que eventualmente nós, ou o autor, com quem estamos a falar, eventualmente não pensarmos nelas e, portanto, é um processo iterativo. Nós vamos revendo o produto que temos à frente, vamos acrescentando, neste caso podemos acrescentar novos conceitos, novas referências, até por último, isso sim, temos o que consideramos a última versão do mapa conceitual. Pronto, esta é a ideia inicial sobre o que é, o que se entende sobre um mapa conceitual. O passo seguinte é nós pensarmos, como professores, ou levar para a sala de aula, o que é que poderá ser o aproveitamento de um mapa conceitual. E daquilo que eu constatei, nós podemos ter 3 dimensões para o uso ou aproveitamento do mapa conceitual em sala de aula. As 3 são a questão imediata do ensino-aprendizagem, o uso do professor dos mapas conceituais ou os alunos a construí-los. Depois podemos ver a questão de uso de mapas conceituais na avaliação, algo mais afiador, e depois também, numa escala maior, até o próprio planeamento, ou até, por exemplo, uma disciplina, ou um semestre inteiro, ou então, por exemplo, o planeamento de uma aula, numa escala menor. Então, na primeira, sobre o uso dos mapas conceituais, ou pelo professor ou pelos alunos, ele pode ser, por exemplo, nós termos, começam as aulas, ou para uma série de aulas em torno de um conceito, de um tema, ou até, no limite, para o semestre ou para o ano inteiro, o que for, eu posso ter uma ideia que é, o desafio de ser construir um mapa conceitual a partir daquilo que eu já sei, e depois, com base naquilo que se vai aprender, eu poder acrescentar e mostrar aquilo que consigo acrescentar ao que sabia antes e, portanto, teríamos uma espécie de comparação entre o antes e depois, aquilo que eu sabia antes e aquilo que eu sei a posteriori. Há espaço também nas salas de aula para o professor preparar um mapa conceitual, que pode mostrar a perspectiva que ele tem sobre determinado tema e apresentá-lo imediatamente aos alunos.
há pouco estávamos a conversar um pouco desse tema, qual é da relevância, curiosamente essa parte, que pode ter. Se depois também a parte dos alunos, como estava a dizer, e muito bem, a parte dos alunos depois também entenderem que já está ali tudo feito e, portanto, já não há algo desafiador, o aluno não tem muito para acrescentar em cima daquilo. E nesta linha de raciocínio, há estudos a comprovar que, de facto, o aproveitamento dos mapas conceptuais na sala de aula é visto como positiva, quer na perspectiva do professor, quer na perspectiva dos alunos e desses últimos em particular, a relevância que eles concebem para o papel dos mapas na aprendizagem. Como apresenta o Novak e Gowin, quão surpreendente é para o professor e para o aluno, quando está a construir um mapa conceptual, porventura daquilo que nunca pensou antes e que depois acaba por, neste alinhamento, neste trabalho, que pode ser conjunto, professor-aluno, o que se consegue estabelecer como conceitos que se consigam corresponder. E, portanto, daí a significância para a aprendizagem. Adiante. Na parte que diz respeito à avaliação, como disse há pouco, algo mais desafiador, é na tentativa de levar os mapas conceituais para a dimensão de avaliação. Ela pode ser sumativa ou formativa, mas que parece que há maior lugar para que os mapas conceituais permitam uma espécie, um tipo de avaliação formativa e não sumativa. O ponto a favor desta perspectiva é o de nós conseguirmos avaliar um mapa conceitual no sentido que, se eu sei determinado assunto, determinado tema, eu ser ou não ser capaz de conseguir configurá-lo sob a forma física. Portanto, se eu tenho um produto que é um artefacto, então ele não aparece por acaso e, portanto, demonstra a minha capacidade de transpor para algo físico aquilo que eu tenho como conhecimento. E daí a relação com a avaliação formativa. Quando nós entramos neste trabalho, nós podemos e devemos dar particular atenção não tanto a uma espécie de contagem, mas, e vamos ainda falar isto mais à frente hoje, no tipo de relação que se consegue estabelecer. Portanto, não é uma questão mais de quantidade, mas é uma questão mais de qualidade. Se entendermos que isto é um desafio que nos coloca e vemos aqui algo que é relevante, temos aqui uma base que é a que de facto há estudos a comprovar que os mapas conceituais têm uma relevância ao nível de, e tem a ver com a avaliação, de ser capaz de se identificar, por exemplo, falhas que os alunos têm na aprendizagem de determinada ideia, de determinado tema. Algo que aconteceu comigo e eu mais à frente falarei. Pronto. Na última dimensão, na questão mais do planeamento, pode, como disse ainda há pouco, ser algo mais macro e, por exemplo, vi um artigo de uma equipa de docentes que não era um curso de medicina, mas preparar o ano letivo, aquela unidade curricular, reuniram-se e eles construíram um mapa conceitual do que seria toda a estrutura daquilo que ia ensinar no curso. E, portanto, estamos a falar de um planeamento curricular e, se afunilarmos esta ideia, pode ser, no limite, só na própria aula, por exemplo, temos um mapa conceitual que traduz o que será o alinhamento da aula. Não com formalidade com um mapa conceitual, mas algo que, faço aqui um parênteses, mas algo mais pessoal. E que eu agora faço, e vem desta questão, neste envolvimento com mapas conceituais, e nesta questão de olhar para, chamamos esquemas, eu agora, não é que seja sempre, mas muitas vezes, eu já começo uma aula, já é intrínseco, eu começo uma aula que, enquanto no ensino básico secundário
o comum é escrever-se o sumário, lição, número, conta e sumário. Então, eu o meu sumário faço, só que é, chego a um canto do quadro e já coloco num esquema, com caixinhas, com setinhas, neste caso até vou olhar mais para o Novak, que é hierárquico. É hierárquico no sentido de que é o início da aula e acaba no final da aula. Então, tenho um esquema e o aluno já está a ver ao longo da aula onde é que eu estou e para onde é que eu vou. Portanto, é algo informal, obviamente, mas, portanto, é algo de planeamento, é a minha forma de concretizar o sumário e o aluno assim sente-se mais ou menos, espero eu, não se sente perdido, ou pelo menos sabe onde é que estamos na aula, ou pelo menos pode ser boa notícia se falta muito para acabar a aula ou se ainda não. Pronto, ou então também se eu consigo depois dar tudo aquilo que eu pensei no início. Pronto. A seguir, passamos para a parte do aproveitamento que se pode fazer na investigação. Portanto, se olharmos com atenção para os mapas conceituais, há pouco vimos no ensino, e agora na perspectiva de investigação, temos a validação assumida na literatura que de facto os mapas conceituais estão validados como uma ferramenta de pesquisa, e eu destaco aqui o principal papel, que é, nós, por exemplo, numa entrevista, estamos a dar um determinado status ao aluno, ao participante. Na questão de, por exemplo, da construção do mapa conceitual, nós temos o seguinte alinhamento, permite minimizar o efeito do investigador, a presença, e consegue maximizar o papel do participante. E, portanto, é uma postura muito mais ativa do que, por exemplo, numa entrevista, porventura. E, portanto, eu decidi destacar aqui este papel dos mapas na investigação. E vi também, em termos de investigação, o que é uma possibilidade pode ser de comparar mapas conceituais, por exemplo, um grupo de participantes que são só alunos, e comparar mapas conceituais construídos por diferentes alunos, ou então, numa perspectiva mais, isto será uma perspectiva horizontal, ou numa perspectiva vertical. Por exemplo, há muitos estudos com isso, comparar mapas conceituais construídos pelos alunos ou pelos professores, e vou dar um exemplo sobre isso, ou então entre alunos, mas, por exemplo, de níveis diferentes, início do curso, final do curso, alunos de licenciatura, alunos de doutoramento, e vamos ver mais à frente o que é que isso poderá ter como informação. A ideia de, pronto, como conceito, a questão do mapa conceitual o mapa conceitual será tão mais relevante quanto mais demonstrar aquilo que eu sei, a complexidade, aquilo que eu conheço e conseguir passar para algo físico, sendo que, numa perspectiva construtivista, olha-se para um mapa conceitual e quando se vai analisar, e olha-se para aquelas relações que são válidas no mapa, porque o aluno vai construir um mapa conceitual e pode ter erros, falhas lá no meio, evidentemente. E, portanto, eu posso olhar para aquilo que é válido, ou então também ter consciência de que muitas vezes aquilo que o investigador mais está preocupado, ou o professor mais está preocupado, é perceber ou ver onde é que o aluno vai falhar. E, portanto, é uma perspectiva contrária. Nesta questão de investigação, anda quase toda à volta de os mapas conceituais construídos pelos participantes serem posteriormente analisados. E eu destaco aqui duas perspectivas de análise. Certamente há mais. Uma delas é estabelecer 3 níveis, 3 camadas hierárquicas, em que eu olho para 3 pontos: utilidade, estabilidade e complexidade do mapa conceitual. As 2 primeiras são aquelas que não têm muita relevância, porque o aluno pode construir um mapa conceitual com base em algo que eu chamo que decorre de memorização. Ele pode ter presente, porque de memória, o que é a definição, e ele tem 2 palavras presentes que estão na definição, então ele vai relacioná-las. Ou então, aquela parte da estabilidade é a convicção com a qual eu, estou a construir um mapa e para alguém que me está a ouvir,
de eu estar convicto que aquela relação existe. Ou então dizer um pouco a medo. O que mais é relevante, o que é mais significativo, e temos então a última camada, que é da complexidade, é onde se pretende chegar, que é aí que somos capazes, e portanto é mais este nível que nós somos capazes de estabelecer um maior número de, como eu falei, referências cruzadas, os tais crosslinks, e portanto na avaliação, se vamos comparar um mapa conceptual de 2 alunos, por exemplo, é questão de ver a que níveis, camadas é que nós conseguimos chegar. Uma outra... Sim, portanto, aqui estou à volta de medir a profundidade, complexidade e profundidade da compreensão dos conceitos, é aquilo que nós aspiramos neste nível. Uma outra perspectiva de análise, e esta já não vai muito ao encontro do sentido de Novak. Lembram-se que há pouco falei que, na perspectiva de Novak, o mapa conceptual é algo hierárquico. Começam os conceitos mais relevantes no início e vão descendo, camadas. Já se usa a análise de mapas construídos por participantes ao nível da caracterização do mapa. Ou seja, o tipo de mapa. E ele pode ter uma base mais radial, conceito central e depois ramificações, ou em cadeia, ou então, se eu quisesse comparar esta análise com a anterior, em que tínhamos no último nível, na questão da complexidade, o tipo de mapa conceitual que mais vai refletir a dita complexidade anterior é um mapa em que se estabeleça mais uma teia, mais uma rede, não necessariamente no sentido hierárquico. Claro, falei o conceito no início, mas pode estar até ao central, mas portanto o que é mais evidente, e portanto um aluno que tenha a tendência para construir um mapa conceitual mais neste emaranhado de ideias, estará a demonstrar um conhecimento maior do que, por exemplo, noutros níveis, noutros tipos de mapas conceituais. Se agora eu passasse para partes mais concretas, ver um exemplo de uma investigação que eu achei relevante e do uso de um mapa conceitual, dos mapas conceituais na investigação, como exemplo, uma investigação que tem como participantes alunos de cálculo. E o propósito era o de construir um mapa conceitual em torno do conceito de função. Portanto, seguido-se o protocolo do que é a construção do mapa conceitual, há aqui um aspecto que eu devo ressalvar, que é uma dificuldade que pode acontecer é do aluno quando um professor ou um investigador pede para fazer um mapa conceitual, o aluno não sabe o que é isso e não sabe o que é que tem que construir. E, portanto, há ao princípio de apresentar sempre no início, sempre anteriormente, exemplos de mapas conceituais para eliminar aquele efeito negativo que acabei de dizer. E, portanto, nesta investigação foram mostrados exemplos de mapas conceituais. Depois, foi pedido aos alunos para construir mapas conceituais, depois de ter elaborado, como há pouco eu falei, a dita lista de um protocolo de conceitos. E aqui o que entendo relevante é, na tal perspectiva vertical que há pouco falei, foi pedido aos alunos construíssem, mas também envolveram quem? Os professores, na tal comparação, porque, e aqui ainda mais, nos mapas pedidos aos professores, eu entendo como relevante o seguinte: foram pedidos 2 mapas. Reparem, o que é que será um mapa conceptual de um conceito ou de um assunto em que eu construo como matemático, ou então, numa segunda perspectiva, aquilo que eu, enquanto professor, e como eu acho que vou ensinar, ou como ensinei, aquilo que eu espero que os alunos construam um mapa conceitual. Isso será necessariamente diferente. Portanto, há aqui um aspecto que eu entendo muito curioso, sendo que depois neste artigo eles só comparam mapas conceituais construídos pelo professor na perspectiva daquilo que acha que o aluno vai construir e comparar com os mapas conceituais que os alunos construíram. Num exemplo, este aqui, não se vê muito ao pormenor, interessa também só discutir a ideia, mas portanto isto será, este é um exemplo de um mapa construído
pelo professor naquilo que entende que reflete o que o aluno é capaz de fazer. Eu destacava neste alinhamento o seguinte: se nós olharmos assim, muito rápido, só, reparem que eu tenho aqui uma espécie de aglomerado, portanto, eu vou falar a seguir em clumps, a ideia de clumping, que é, se olhar para um aglomerado aqui, outro aglomerado e outro aglomerado, isto demonstra um bom mapa conceitual a que nível? Eu consigo ter, efetivamente, relações diretas, tais links, mas serão depois muito relevante, é aquilo que, isto é um mapa conceitual construído por um professor. Portanto, é alguém que se calhar vê noutro nível. E, portanto, são depois estas ligações cruzadas entre, eu aqui quase poder ver 3 ou 4 planos, 4 aglomerados, e, portanto, será tanto mais rico o mapa conceitual, quanto mais ligações cruzadas eu tiver em diferentes aglomerados ou planos. E, portanto, sem gastar muito tempo, eu consigo logo ver com alguma profundidade e avaliar a relevância, a complexidade de um mapa conceitual. Portanto, aqui o professor divide claramente o conceito com operações em torno possíveis, com formas ou exemplos de funções e, portanto, é algo que, se compararmos, permitir para um exemplo, e este é o melhor exemplo apresentado pelos alunos, já não se vê o que eu agora acabei de falar. Já é algo mais vertical, no sentido mais de encadeamento de ideias. Ainda se lembram de há pouco daquela questão de um mapa mais em rede será muito mais eficiente em relação a um mapa mais vertical, mais em cadeia ou mais radial. E, portanto, aqui ressalva um pouco essa perspectiva, não é? Portanto, um mapa, ou o melhor mapa, escolhido na perspectiva do investigador, e apresentou no artigo, o melhor mapa construído pelos alunos, mas em comparação com o anterior, vê-se um pouco algumas diferenças. Ressalvo ainda alguns pontos desta investigação que se apresentaram a partir da análise, que é muitas ligações irrelevantes apresentadas pelos alunos, com alguma naturalidade, eventualmente, ou conceitos que não fazem muito sentido. Depois também uma ideia de que os alunos acrescentam, e se estivéssemos a ver ao detalhe aquele exemplo do aluno, os alunos recorrem muitas vezes à linguagem que ele reconhece do que aparece numa questão. Por exemplo, ele se calhar vai ligar com o conceito de máximo, porque se calhar o exercício do tipo, aprender uma função termina no máximo. E, portanto, não numa base mais conceitual do que é o conceito e os conceitos relacionados, e nas relações entre eles, mais com base nisso. Depois também tem uma ideia muito que define como é que ele olha para o conceito mais como um algoritmo, mais como uma sequência de passos. E está ali esta frase aqui, volto ao início, portanto, eu próprio na minha conversa peço a ligar várias coisas, podia estar quase a apresentar como a fazer um mapa conceitual, construir. Portanto, esta frase é o que pode ser ler uma sequência, uma parte do mapa conceitual, em que eu tinha, e está aqui o itálico, o que está em itálico serão conceitos, proposições que estão assinaladas no mapa conceitual, e com mais uma outra articulação eu consigo ter uma frase. Portanto, como eu disse há pouco, está aqui um exemplo de que eu olhar para esta frase é certamente algo que vem do mapa e aquilo que eu posso fazer a correspondência. Isto será a perspectiva de como o aluno construiu o mapa. Depois, um aspecto que vem reforçar aquilo que eu disse atrás, ou anteriormente, que é, observou-se a homogeneidade entre os mapas conceituais construídos por professores, isto é relevante, o mesmo não aconteceu com os alunos. Ou seja, é a questão, vamos lá pensar, entre quem conhece efetivamente bem o assunto, é expectável e está demonstrado, andará mais ou menos à volta do mesmo. O tipo de relações que eu posso estabelecer. Os alunos, sendo muito heterogéneos, e se eu levar para a dimensão da avaliação, o que é que eu consigo ganhar com isto? Consigo, não é uma questão de avaliação formativa, consigo ver maior ou menor capacidade, maior ou menor conhecimento entre diferentes alunos. E, portanto, são aspectos todos a se propor uns aos outros e a vincar uma ideia.
Passando para outro exemplo, e fazendo a gestão do tempo, é de matemática, mas é a partir daqui mais que eu tenho trabalhado em termos de investigação, e este exemplo é na linha do que eu apresentei, só que então, tem a ver com a asa linear. Permitam-me só que eu contextualize um bocadinho a parte da asa linear, que em termos de investigação tem uma linha própria, mas também, se vocês andarem por outras áreas, podem corroborar ou não. Já que a asa linear tem 30 anos de história, é algo que tenho visto particularmente, e tem uma linha muito própria, que é, a primeira linha a primeira altura de investigação tinha a ver com tentativa de identificar as dificuldades, e os alunos da asa linear alertavam sempre para o problema da diversa terminologia que nós tínhamos, grandes possibilidades de relacionar os conceitos, o que é que eu conseguia ligar com o que eu aprendi antes. Portanto, isto era uma dúvida permanente, ou uma dificuldade permanente anunciada pelos alunos. E nós, a linear, antes de se passar para o passo seguinte, que era tentar propor recomendações para o ensino para contornar as dificuldades, há aqui uma parte intermédia que eu gostava de destacar, que é algo que os investigadores em análise linear preocuparam-se em olhar para a forma como é que os alunos concebiam o conceito. Chamam-lhe ali processo de construção dos conceitos. E há investigadores que se apropriaram, que algo que não é intrínseco da análise linear, que são decomposições genéticas. Aparece muito, vão à internet, vão procurar artigos, há muito a falar em decomposições genéticas de conceitos, e eu olho logo para uma decomposição genética e vejo um esquema. E se pusesse ali umas proposições nessas setinhas, eu via um mapa conceitual. E, portanto, uma decomposição genética, fazendo aqui este parênteses, obviamente, é eu tentar estabelecer uma forma hierárquica aquilo que eu prevejo que serão as etapas que o aluno pode e deve percorrer até chegar, por exemplo, se este é o conceito de dependência linear que eu quero focar, eu consigo, numa decomposição genética, num esquema, apresentar qual será naturalmente o ponto de partida, e será esta base aqui de cima, ou se chamar que são os pré-requisitos, para chegar a um conceito. Eu consigo ver, e porque estou a ver aqui relações entre conceitos, eu consigo ver que não há a capacidade de olhar para um conceito, concebê-lo como deve ser, se eu, por exemplo, não souber conceitos a montante, como, por exemplo, em combinação linear de vetores. E, portanto, destaquei esta parte por isso mesmo, porque voltamos a insistir na conversa sobre esquemas e, se olhar para outro nível, era a do mapa conceitual. Portanto, se eu valorizar daqui em diante a esquematização, também posso olhar para o que está uma decomposição genética, e isso pode ter lugar para a minha prática, ou como professor, até como investigador. Portanto, no que dizia da parte da linha de investigação e da análise linear, depois o passo seguinte é tentar as recomendações para o ensino. E uma das recomendações consagradas para o ensino da análise linear é a questão de interligação dos conceitos para combater a dificuldade dos alunos de verem os conceitos como complementos desfasados em análise linear e na matemática em geral. Isso não pode e não deve acontecer. E, portanto, nesta investigação está aqui um mapa conceitual muito denso, que reflete a proposta do investigador para o aluno construir um mapa conceitual sobre o que foi tudo o que aprendeu, portanto, se a posteriori, tudo o que aprendeu na disciplina de álgebra linear, no primeiro curso de álgebra linear. Portanto, aquilo que será os conceitos mais básicos de álgebra linear. E, portanto, há essa possibilidade. Aqui também, como já disse antes, foi pedido aos alunos para sempre, primeiro, construir a tal lista. Portanto, não ser um caminho desconhecido, ser sempre a partir de uma lista pré-criada, dos conceitos, e depois acrescentar as ligações. Já disse no início, há depois espaço para que se acrescente novas ligações, novos conceitos, mas, neste caso, estes investigadores então olharam para mapas conceituais construídos pelos alunos, sobre tudo o que aprenderam, e daqui o que surge é tal ideia que já há pouco desgantei dos clumps, que é fazer sobressair a relevância de olhar
aquela questão dos aglomerados, de olhar para as relações, vou destacar estas, o que são relações intraclã e interclã. Ora, intraclã tem eu andar ali numa imediação, se lembrarem daquele exemplo de há pouco do conceito de função, andar, por exemplo, só à volta do que são exemplos de funções, e relações intraclã que são naquele nível. Mas já devem ter percebido que as relações mais profícuas são as relações do tipo interclã, que tem a ver com o quê? É quase um sinónimo de links ou cross-links, como já falei no início. E, portanto, quanto maior o número de relações interclã que eu consigo estabelecer, mais profícuo, mais proficiente é o conhecimento que eu estou a demonstrar que tenho. E a conclusão é que os alunos tendiam muito e portanto pode ser uma contingência e ver-se não só nas unidades, mas noutras áreas, que os alunos têm muita tendência a estabelecer relações mais de que tipo? Relações imediatas do tipo interclã. Daí a relevância eu entender falar nesta parte para que demos valor a isso mesmo. Só para acabar esta parte desta investigação, também o mapa conceptual permite, como informação, perceber que tipo de relações os alunos mais estabelecem. E aqui, muito rapidamente, posso estabelecer relações de diferentes níveis, por exemplo, processual, recurso, representação relacional. O que é isto? Por exemplo, relacional é quando o aluno estabelece uma relação com base no teorema, com uma definição. O que é uma relação do tipo processual? É o aluno consegue estabelecer uma relação entre os conceitos porque ele sabe que há um procedimento que os liga. Por exemplo, ele sabe que para rodar um sistema de equações lineares ele precisa de uma equação de Gauss. Ou então, o que é uma de recurso? É quando eu preciso de um conceito, mas que é outro conceito. E, portanto, isto é só para demonstrar que, quando quisermos dar um passo mais em frente, até depois podemos categorizar o tipo de relações que os alunos podem estabelecer. Este último ponto, consequência do trabalho do professor, é o princípio do que depois tem a ver com a parte do irei acabar da reflexão sobre a prática, o meu trabalho. Antes só mais uma investigação, só destacar aqui um aspecto. Lembram-se há pouco também já falei que é possível a investigação eu comparar mapas conceituais construídos entre alunos, com outros alunos, professores, alunos. Neste caso é uma investigação, só para exemplificar, com mapas conceituais focando os principais conceitos da teoria de espaços vetoriais, a parte mais preocupa os investigadores em álgebra linear, a parte dos alunos mais dificuldades têm em aprender, como, por exemplo, um construído com alunos de doutoramento. E, portanto, olhando assim, de uma forma muito rápida, consegue-se ver depois, logo, a questão de referências mais cruzadas e, portanto, a relevância mais de um mapa conceitual em relação com o outro. Não esquecer sempre, relevância entenda-se sempre aquilo que eu mais consegui demonstrar, o que, pelaquela correspondência entre o que é uma organização interna e que é uma estrutura, é isso, aquilo que eu sei e aquilo que apresento no papel, no quadro. Pronto, para acabar, a parte que se calhar dá mais gosto de falar, porque é pessoal, eu no terreno, não de forma mais ou menos colateral, eu comecei numa investigação na álgebra linear, eu desenvolvi uma tese de doutoramento e ver um pouco com tentativa de aplicar o que muito das recomendações para o ensino A e levá-lo para o terreno. Uma delas é a interligação dos conceitos, e eu, a certa altura, portanto, não foi algo planeado atempadamente, a certa altura comecei a ver que os mapas conceituais era algo que recorrentemente era focado. E quase por brincadeira, numa aula, eu levei e projetei, já tinha num documento Word só umas caixinhas. É um mapa conceitual que acabou por ter essa forma, muito básico. Mas então eu, se olharem só para as caixinhas, eu tinha conceitos que eu entendi chave na questão do assunto ou do capítulo que era Sistema de Equações Lineares. E então eu coloquei isso, pedi aos alunos para que eles me falassem sobre isto. Já falei há pouco, e eles no início não perceberam o que é que eu estava a pedir. Quando eu pedi que façam a correspondência entre isto, é aquela dificuldade. Em investigação, mesmo na aula, se usar um mapa conceitual, devo sempre, se eu quero que os alunos construam, dar exemplos de mapas para que os alunos depois percebam. Aqui aconteceu um pouco isso, eu, até pela minha experiência, porque expliquei eu assim um pouco sem contar, tive que explicar mesmo o que é que eu queria. Quando os alunos perceberam, então começaram a ditar relações que podiam estabelecer.
Há aqui um aspecto novo, por exemplo, a certa altura, foram os alunos que disseram assim, isto, peço desculpa pela imagem, depois foi uma fotografia, não ficou muito bem, mas os alunos é que disseram, bem, punham setinhas a fazer correspondências e depois diziam assim, bem, mas eu se quisesse, por exemplo, no sistema, eu uso mais o método de Gauss e não uso Gauss-Jordan. Então seria, professor, punha aí tracejado. Então eu ainda não falei em nenhum tracejado no mapa. Mas foi a concepção deles para dar uma dimensão, uma ligação. Portanto, achei curioso achei o ter tracejado. Portanto, vamos aqui brincar, quase seria um link ou um cross-link. Pronto, na ideia deles. Então, eles foram acrescentando, portanto, com alguma relevância à discussão, isto até depois começou a arrastar-se no tempo, e eles, já aqui é possível constatar algo disso antes, por exemplo, eles conseguiram dizer algo com base em algoritmos que conheciam, já falei aqui que é uma possibilidade, como por exemplo, dá aqui uma relação do tipo relacional, porque eles relacionam a característica da matriz invertível com o teorema, claramente estabelece isso. E depois aqui, e onde eu queria mais chegar é, no interesse do professor, e depois também dos alunos por consequência, foi como é que este mapa conceptual, quase uma brincadeira no início, acabou por ser algo completamente relevante, com outro nível, com outra dimensão. Foi, a certa altura, vira-se um aluno, aqui ligámos o método de Gauss, dimensão de Gauss-Jordan para calcular a inversão da matriz, e a certa altura já havia ali uma etiqueta, uma proposição, que era, um aluno tinha dito, ali é um A barra B, que era para pôr a matriz ampliada e depois ir à procura de forma escalonada e acabar a resolução do sistema. E a certa altura um aluno diz assim, ó professor, mas então por que não põe aqui A barra I? E o A barra I tem a ver com o processo para procurar a inversão da matriz. Não pode ser. E eu, calma lá. Se me faz uma observação dessas, não estão a perceber o que estão a dizer. Então, dizendo de uma outra forma, isto acabou por ser um mecanismo regulador da aprendizagem. Eu, como professor, foi à altura que, mais do que ver a capacidade do aluno resolver um exercício, que a gente acha se ele está mais ou menos com o apetite para resolver, foi, calma, ao dizer-me essa relação inválida, então acabou por ser um mecanismo regulador e, portanto, levou-me a que tivesse que parar, tivesse que reforçar o que é que sabíamos, localizar o que estava montante e por onde é que íamos. Então aqui houve um ruído que foi, podia ser opcional, mas eu optei por ensinar logo os 2 métodos ao mesmo tempo e eles depois cheguei à constatação que eles já nem sabiam se Gauss-Jordan era para quê, Gauss-Jordan, tem esse método de Gauss-Jordan, ou só o método de Gauss, quem é que era para quem. E portanto, reforço a ideia, um mapa conceptual a servir na minha prática como um mecanismo regulador das aprendizagens. Portanto, vinha, neste caso, vinha ter algo ao encontro daquilo que já falei atrás, de um aproveitamento que pode ser reforçado de um mapa conceptual para o ensino. Pronto, mais ou menos aquilo que já fui dizendo mesmo agora. E se eu levar, e para concluir, para um nível só de falar em esquema, não um mapa conceptual, já perceberam que é um mapa conceptual e qual é a diferença de um primeiro esquema, no efeito também teve para mim, mas para além daquele que já falei, que hoje em dia quase começa uma aula com um esquema que é o sumário, e é o plano da aula, isto depois levou-me ali a olhar mais para a questão da esquematização, se me permite a designação, e passar a fazer mais esquemas do quadro, algo que agora hoje em dia também faço muito, como por exemplo, isto é uma captação do caderno do aluno daquilo que eu fiz no quadro, em que, por exemplo, aqui era para eles perceberem o que é que deviam fazer em torno do conceito de combinação linear. Não é um mapa conceptual, não estão a ler proposições, mas é um esquema. Ok, é um procedimento, é discutível, não sei. Será que com esta receita o aluno, estamos naquela questão, com esta receita, o que é que fica para o aluno, para pensar? É só replicá-la? É a discussão e, portanto, ainda bem que temos discussões para falar sobre os assuntos. Mas, efetivamente, é uma esquematização e depois depende do aproveitamento de cada um. Já agora, esse esquema não foi feito pelo aluno, quer dizer, foi o aluno que copiou do quadro, é isso? E este sim, este é portanto, tal como eu falei, que o mapa conceptual pode ser um trabalho do professor ou do aluno, e este é o trabalho do professor, eu, em que eu decidi escrever ao quadro, olhem, então vocês querem o exercício, porque havia ali, isto também resultou de momento, havia uma altura que os alunos já não sabiam muito bem qual era a diferença, e eu depois vou acabar, isto depois já saiu, isto é o produto final, depois da minha tentativa de começar no quadro,
nas aulas a rabiscar, até que a certa altura, bem, eu tenho aqui um protótipo. Então, este é isolado, este é o momento que depois eu... Deixa-me pôr aqui isto de uma forma mais bonitinha. É um esquema, não é um mapa conceitual. Mas, por exemplo, esta parte aqui é o exemplo do que eu tinha aqui atrás e, portanto, eu apenas depois juntei. E porque havia aqui uma redundância que é procurar o que é uma investigação... quando é que um vetor é condicionado a outro, ou são linearmente independentes, ou por exemplo, procurar o subespaço gerado, são coisas muito parecidas. E eu percebi que a certa altura eu não sabia o que é que era para fazer quando. Então, com este alinhamento, onde se vê, por exemplo, sabemos que a certa altura todos implicam, são sistemas sequências lineares. Ou então, todos implicam a certa altura respondemos uma questão. Todos têm uma base inicial, uma base do conceito, e portanto, é um esquema em que eu, repito, resultou da minha tentativa de um protótipo que tem aula e depois apenas aqui só está de uma forma mais bonitinha. Mas, portanto, não foi por acaso porque saiu na aula, mas o que estava antes disto foi aquele trabalho que eu comecei a fazer em torno dos esquemas ou dos mapas conceituais e acabou por resultar assim nisto. Pronto, é aquilo que eu tinha preparado para vos dizer. Acho que o tempo foi mais ou menos sem fugir ao tempo e cumpri. E agora podemos discutir um bocadinho sobre esta questão. E agradeço a atenção. Obrigado.